Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquela regra que, nossa, sempre gera uma discussão, né? A tal da regra da faixa da esquerda. E aí, pessoal, tudo certo? Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas regras de trânsito que mais causa dúvida e, vamos combinar, um bocado de estresse também no nosso dia a dia, né? A obrigação de dar passagem pela esquerda. Fala a verdade, quem nunca ficou ali atrás de um carro mais lento pensando, e aí, será que a pessoa não vai sair da frente? Pois é, hoje a gente vai desvendar o que a lei diz, tintim por tintim, com base no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Beleza, então vamos lá. Mas ó, antes de sair falando de multa, de penalidade, a gente precisa entender o básico, a raiz da coisa. Para que serve a faixa da esquerda? Por que ela existe? Entender a lógica por trás dela é o primeiro passo e é fundamental para tudo fazer sentido. E a resposta, olha só, tá bem aqui, direto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. O princípio é super simples e claro. Pensa assim, numa via com várias faixas no mesmo sentido, as da direita são para os veículos mais lentos, para os veículos maiores. Já as faixas da esquerda, essas têm uma missão especial. Elas são para ultrapassagem e para os veículos que estão naturalmente mais rápidos. É basicamente uma regra de organização para a coisa toda fluir melhor. Pronto, agora que a gente já entendeu a função da faixa, vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber, a infração. O que de fato a lei considera como deixar de dar passagem pela esquerda. Vamos dar uma olhada no texto oficial para não ter erro. Olha que interessante isso aqui. Essa é a tipificação do enquadramento. É um nome técnico, né? Mas na prática é a descrição exata que o agente de trânsito usa para definir a infração. E tá lá, preto no branco. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Simples assim, direto e reto. Então, para que essa infração realmente aconteça, não é de qualquer jeito. 4 coisinhas precisam ocorrer ao mesmo tempo, vamos ver? Primeiro, a via tem que ter 2 ou mais faixas para o mesmo lado. Segundo, o carro da frente tem que estar uma dessas faixas da esquerda. Terceiro, o carro que vem atrás precisa pedir passagem. E quarto, que é o pulo do gato. O motorista da frente, mesmo com o pedido e com espaço seguro para sair, decide não ir para a direita. Tudo isso tem que acontecer junto, senão não é infração. Tá, mas e como é que se pede passagem do jeito certo segundo a lei? O manual explica isso direitinho também. O padrão é dar aquela piscada de farol, sabe? Luz alta e baixa, rapidinho. Agora, se estiver fora da cidade, tipo numa rodovia, também pode dar um toque bem breve na buzina. A ideia é ser um sinal de comunicação, e não de sai da frente agora, né? Certo, a teoria a gente já pegou, mas e na prática? Como é que isso vira uma multa de verdade? Vamos dar uma olhada nos exemplos que o próprio Manual de Fiscalização traz para a gente. E olha só que exemplo claro. Isso aqui é basicamente o que um agente de trânsito escreveria lá no campo de observações da multa. Fica bem nítido que houve o aviso, o pedido de passagem, mas o motorista da frente simplesmente escolheu não sair para o lado, mesmo podendo. Aí pronto, está caracterizada a infração. Agora, atenção para essa informação porque ela é super importante. A multa pode chegar sem que o carro seja parado. É isso mesmo. O agente de trânsito pode ver a situação acontecendo de longe, anotar a placa e fazer o registro da infração. Ou seja, não precisa de uma blitz ou de uma abordagem para isso acontecer. Mas ó, como em quase toda a regra, aqui também tem exceções. E é tão importante conhecer as exceções quanto a regra em si. Vamos ver agora quando é que o motorista na faixa da esquerda não deve ser multado, mesmo que não saia da frente na mesma hora. Aqui a gente tem um confronto direto, lado a lado. De um lado, a multa acontece quando a pessoa simplesmente se recusa a dar passagem. Do outro, há situações em que não há multa. Por exemplo, se o motorista já está com a seta ligada para virar à esquerda, num lugar permitido, claro, ele não tem que sair da faixa. E o mais importante de tudo, se não tem um espaço seguro para ir para a direita, a segurança sempre vem primeiro. Ninguém vai ser multado por esperar o momento certo para fazer uma manobra com segurança. E tem mais, o manual traz outros 2 casos bem específicos. Imagina que a faixa da direita é exclusiva de ônibus. Um carro comum não pode nem deve entrar ali só para dar passagem, né? E outra situação, se quem está pedindo passagem é um veículo de emergência, tipo uma ambulância com a sirene ligada, aí a história é outra. A infração por não dar passagem para eles é diferente e bem mais grave. Está lá no artigo 189. Ok, mas e aí, se a infração aconteceu mesmo sem nenhuma daquelas exceções para salvar, quais são as consequências para o motorista? Vamos ver os detalhes das penalidades agora. A primeira coisa que acontece vai direto para a CNH. Essa infração aí gera 4 pontos no prontuário do condutor. E qual a gravidade disso? Bom, o Código de Trânsito classifica ela como uma infração de natureza média, ou seja, não é levinha, mas também não é daquelas gravíssimas. Fica ali no meio termo. E claro, além dos pontos e da classificação, vem a parte que dói no bolso.
A principal penalidade é a multa, que é uma cobrança financeira e tem que ser paga. No final das contas, pessoal, a gente percebe que a regra da faixa da esquerda é muito mais do que só uma regra para evitar multa. É sobre cooperação, sabe? Manter a faixa livre é, na verdade, entender que a rua é de todo mundo e que uma pequena atitude de cortesia pode melhorar e muito o fluxo para geral. A lei está aí para organizar, mas é a gentileza que faz o trânsito fluir de verdade. Fica aí a reflexão. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, deixe o seu like e siga a gente nas redes sociais. Nosso e-mail para contato é federaisdoensinopapodetrânsito@gmail.com.